Acho que a funciona. gente acaba se limitando muito quando nós topamos estar dentro de uma caixa, né? Acho que falta muito, a gente deixa muito a desejar com isso. E nós somos seres complexos, né, cara? Eu penso que cada pessoa é um universo particular, com suas peculiaridades, com seus pormenores, seus pontos bons e ruins. Enfim, somos um yin e yang ambulante. Eu penso dessa forma. E assim, Luiz, uma coisa interessante aí que eu estava olhando lá no seu perfil, você já visitou 52 países, cara. 52. E acredito que muito do que você traz de bagagem, de conteúdo, tem a ver com essas experiências aí. Assim, de um modo bem resumido, o que você consegue dizer aí pra gente que você tirou de insights principais em relação a essa jornada aí de experiência que você teve? Eu acredito que uma das melhores maneiras para você adquirir conhecimento, expandir o seu conhecimento, é viajar. É você ter contato com diferentes culturas, diferentes pessoas, diferentes maneiras de se pensar, de se viver. E não só isso também, para você se autoconhecer. De pensar por que eu faço as coisas que eu faço, por que eu sou do jeito que eu sou, da onde eu tirei as maneiras que eu me comporto, que eu penso, que eu vivo, que eu como. Muitas pessoas acabam passando uma vida inteira e nunca se fazendo esses questionamentos. Que não necessariamente você precisa viajar e conhecer tantos países para fazer. Mas pelo menos foi a maneira que eu fiz. Então, eu acredito que as viagens, principalmente, me trouxeram esse questionamento de eu me entender, de saber por que eu penso do jeito que eu penso. E quando você começa a se deparar com... eu vou te dar um exemplo besta. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o costume de comer de garfo e faca. Países asiáticos têm o costume de comer com palitinho. Em alguns lugares da Índia, eles comem com a mão. Então você se pergunta, por que eu tenho esse hábito? Sim, porque eu nasci e estive inserido numa cultura que é assim. E algo tão simples como a maneira como eu como, também eu posso aplicar como a maneira como eu penso, que eu vivo, do jeito que eu acho que as coisas deveriam ser, o que é o certo para mim, costumes. Então, eu acho que num primeiro nível de autoconsciência, as viagens me ensinaram muito isso. Te dou um exemplo, esse ano mesmo eu fui para Israel. Nossa, que bacana. Onde você tem toda as religiões, os costumes, e me fez ver muitas coisas, entender melhor da onde veio grande parte das crenças até mesmo do nosso país, que vem de religião. Cultura judaica. Depois, esse ano, eu fui para o Marrocos, que foi a primeira vez que eu fui para um país... Não. Eu fui para a Turquia antes. Eu ia falar, foi a primeira vez que eu fui para um país realmente muçulmano, mas eu fui para a Turquia antes. Mas eu tive inúmeros aspectos ali de entender a cultura, de entender como as pessoas podem viver, né? Algo que, inclusive, tem muito a ver com relacionamentos e como pode te engrandecer viajar. Até mesmo, por exemplo, eu tive muita essa curiosidade de entender como que, por exemplo, nos costumes muçulmanos, e é totalmente aceito pela religião e tudo, a poligamia. Algo que, se você for na grande parte de outros países, é algo, até mesmo em alguns países, é um crime. E realmente, não tentar entender do ponto de vista... julgando com a minha ótica de acreditar que os relacionamentos devem ser de tal maneira, mas deixa eu entender como que isso funciona, por que funciona ou por que não funciona, quais são os aspectos que fazem as pessoas também quererem esse tipo de relacionamento e por que elas se envolveriam num relacionamento assim. Então isso para falar alguns dos aspectos de viagem que me engrandeceram muito, mas de maneira geral, você viajar e conversar, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Você sentar, com uma pessoa de um país que você jamais imaginou, muitas vezes, existir. Por exemplo, eu conheci lugares
que países que às vezes você fala pra pessoa o nome do país, a pessoa não tem nem noção de que aquele país existia. E você sentar numa mesa assim, de repente comendo um pão de queijo, tomando um chá, tomando um vinho e encontrar similaridades com uma pessoa que tem um background completamente diferente de você e teve uma vida completamente diferente, e ao mesmo tempo você perceber que temos muitas similaridades. Todos nós temos medos, ansiedades, buscamos amor, buscamos esse senso de conexão, seja você do interior da Bahia ou seja você das montanhas do Vietnã. Você conseguir encontrar essas similaridades também é algo que as viagens me ensinaram, de olhar nos olhos das pessoas e tentar entendê-las, tentar saber o que elas passaram, e não com esse olhar de julgamento, não, realmente me conectar. Então, eu falo bastante disso nos meus vídeos, nas minhas mentorias, nos meus cursos. Se você quer uma das melhores maneiras de se autoconhecer, de expandir o seu conhecimento, vá viajar. E isso não quer dizer necessariamente que você tem que ir lá nas montanhas também do Himalaia para adquirir, não. O fato é aqui, ó, eu tô com vocês aqui, vim de São Paulo para Belo Horizonte, sabe? E a gente já tem muitas das vezes o mesmo país, mas a maneira que vocês cresceram, que vocês tiveram reuniões, por exemplo, reuniões familiares, seus amigos, é diferente. E é por isso também que quando vocês me convidaram, eu falei, quero ir sim, vou pra BH, trocar ideia com esses caras, porque também é o que eu gosto. Eu gosto disso aqui, ó, a gente conversar, olhar um no olho, mais do que ficar só na internet. Importante. Então vai viajar.